Meus queridos, minhas queridas, mais uma vez, boas-vindas ao Renologia, esse canal que você já sabe, traz conteúdos completos para você de biologia, para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós faremos a segunda parte de questões da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. O vestibular se aproxima e essa é uma oportunidade, então, de você entender como biologia é cobrada nessa prova. Nós temos aqui uma coletânea de questões retiradas das 4 últimas edições do vestibular, 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, nós temos aí um bom retrato daquilo que é pedido, tá? Lembrando sempre a você que o link para o PDF está na descrição, assim como a minutagem das questões, beleza? Bem, antes da gente começar então, só o nosso ritualzinho padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Se você já é inscrito, ou pelo menos acredita que está inscrito, dá uma olhadinha porque o YouTube andou desinscrevendo algumas pessoas e a gente sabe como isso funciona, né? O YouTube tem dessas. Agora pega papel e caneta porque é hora do estudo. Bem, então dando continuidade às nossas resoluções da UFO, vamos então para a nossa questão 11, tá? É uma questão do ano de 2017. O estudo corrobora a hipótese de que os fetos de mulheres infectadas pelo Zika durante os 3 meses iniciais da gestação apresentam risco maior de nascer com problemas de saúde, como a microcefalia, do que os bebês que entraram em contato com o patógeno em fases posteriores da gravidez. As células da placenta no final da gravidez criam um cenário totalmente diferente, adverso ao avanço do vírus materno rumo ao feto. A hipótese do estudo apresentado busca sustentação em qual atividade exercida pela placenta: A, endócrina, B, imunológica, C, metabólica, D, excretora. Gente, é fácil. Se eu estou protegendo de um agente infeccioso, eu tenho uma ação imune, uma ação imunológica, tá? Começamos com uma bem facinho, uma bem direta, tá? Que para não ter dúvidas. E para pegar o ritmo. Questão número 12 de 2019. A fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas lisas, duplamente homozigota dominante, com uma planta pura com sementes verdes rugosas, duplamente homozigota recessiva. Foram produzidas plantas F1. A seguir, o pesquisador realizou a autopolinização de F1, produzindo a geração F2, totalizando 3.200 plantas. Ou seja, ele repetiu a segunda lei, né, o experimento que deu origem à segunda lei de Mendel. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta um número total de plantas com uma característica dominante e uma característica recessiva. Então, A 1.800, B 1.200, C 600, D 200. Nós temos como proporção fenotípica da primeira lei de Mendel a seguinte proporção: 9 para 3 para 3 para 1, totalizando então 16, certo? Se a gente for pegar aqui, são 16 o total, tá? Se eu for pegar aqui 3.200 por 16, vou cortar aqui e vai ficar 200. Então significa que cada um desses aqui, né, cada unidade equivale a 200 indivíduos nesse cruzamento. Bem, eu quero uma característica dominante e uma característica recessiva. É justamente essa porção que eu quero aqui. O 3 que tem uma dominante e outra recessiva, e o 3 que tem uma recessiva e outra dominante, tá? Então, 200 vezes 6, 1.200. Matemática básica, básica, básica. Se você conhece
a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, você não tem como errar essa questão, beleza? 2020. O quadro abaixo apresenta os principais tipos de células dos tecidos conjuntivos, bem como suas características e origem celular. Então, tipo de célula 1, presentes nos tecidos frouxos, ricos em heparina e histamina, participam das reações alérgicas. Tá? A origem celular, diferenciação das células tronco multipotentes da medula óssea vermelha. A gente já sabe aqui que estamos falando de um leucócito. Tipo de célula, adipócito, característica 2, e a origem celular, diferenciação de células mesenquimatosas. Condroblastos produzem as fibras e a substância amorfa da matriz cartilaginosa. Qual a origem celular? Não sabemos. Tipo de célula 4, degradam a matriz óssea, promovendo a reciclagem do tecido ósseo. E origem celular, fusão e diferenciação de monócitos. Assinale a alternativa que completa corretamente o quadro. Então, falei aqui que a 1 é uma célula imunológica, tá? Macrófago, plasmócito, osteoblasto e mastócitos. O osteoblasto não é uma célula imunológica. Então, tá fora, a gente pode dizer que essa aqui está errada. Qual é a função do adipócito? A função do adipócito é única e exclusivamente guardar gordura. Para quê? Como reserva energética. Então, produz imunoglobulina? Não. Produzem fibra e substância amorfa? Não. Armazenam substâncias energéticas? Sim, mas não é osteoblasto. Armazenam substâncias energéticas. Então, a gente já achou a nossa aqui, ó, tá? Mastócito, que é uma célula imunológica. O adipócito armazena substância energética. Agora vamos ver aqui, a 3, tá? A 3 fala dos condroblastos, diferenciação de células mesenquimatosas. É isso mesmo, essa é a origem dos condroblastos. E o 4, osteoclasto. O osteoblasto produz o osso. O osteoclasto, né, quebra, degrada o osso. Então, a alternativa D, tá? O grande mistério, por que eu segui por esse caminho, tá, para a resolução? Porque é identificar, estamos falando de uma célula imunológica, por mais que você, como estudante, não lembre de todas as células imunológicas, você sabe que a gente está falando de resposta imune, e é óbvio, a função do adipócito. A função do adipócito é guardar energia na forma de gordura, de triglicerídeo. Então, fica bem fácil de responder essa questão, tá bom? Então, alternativa D. Questão 14. Essa questão ela exige bastante atenção. É uma excelente questão, mas é uma excelente questão mesmo. Mas é uma questão que tem um bom nível de dificuldade aí, porque você tem que estar muito atento. Em uma determinada variedade de planta, as flores podem apresentar pigmentação incolor, azul, violeta ou roxa. Suponha-se que essa pigmentação, catalisada por 4 enzimas, seja determinada por genes de segregação independente que participam de uma mesma via metabólica hipotética, conforme representado abaixo. Aqui eu tenho a via metabólica. Por que aqui a gente tem que parar? Eu não estou falando exclusivamente de genes. Eu preciso entender a cadeia metabólica para poder compreender qual é essa genética, tá? Então aqui eu tenho a seguinte informação, tá? Antes de a gente olhar a cadeia. Considerando-se que em plantas homozigóticas recessivas para o locus correspondente exista a determinação de enzimas inativas, ou seja, quem é recessivo não vai produzir a enzima ativa, que são incapazes de mediar as respectivas etapas de produção dos pigmentos. Analise as afirmativas abaixo. Então, olha só, eu tenho aqui o pigmento, né, a ausência de pigmento, mas eu tenho uma base química que é ativada pelo locus A.
Se ela é ativada pelo locus A e esse incolor ativado aqui é o que vai dar sequência a todas as outras cores, aqui, para esse incolor inativado, eu tenho Azinho, Azinho. Estou falando do locus A. Tá? E para esse incolor aqui, que é o incolor que me pega, eu tenho que ter azão alguma coisa, porque eu tenho que ter essa enzima ativada, mas eu não posso ter nenhuma enzima que dê sequência na via metabólica, no caso, B e C. Então eu tenho que ter Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, e é óbvio que se eu não tenho nem B ou C, tanto faz o que eu vou ter no D, porque o D depende do C, como a gente está vendo aqui, tá? Então aqui, tanto faz se é Dzão, 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 Dzinho ou Dzinho, Dzinho, para o incolor. Para a gente ter a violeta, por isso que eu falei que a gente precisa de muita atenção aqui. A gente tem que ter, obviamente, o incolor ativado, e aí a gente tem que ter, nesse caso aqui, o gene C ativado, então Czão alguma coisa. Quanto ao gene B, se ele tiver ativado, ele vai transformar o violeta em roxo, então tem que ser Bzinho, Bzinho. Quanto ao gene D, se ele tiver ativado, ele vai transformar a violeta em azul, então Dzinho, Dzinho. Estão entendendo o mecanismo? Vamos para azul agora. Eu gosto muito dessa questão, mas eu falo, ela tem um nível de dificuldade bem alto, tá? Deixa eu subir um pouquinho mais para ficar mais visível para vocês. No caso da azul, eu tenho que ter, obviamente, o incolor ativado. Se eu tiver o locus B ativado, eu vou direto para o incolor. Só que eu não posso ter o locus C ativado, porque se eu tiver ele ativado, o B vai transformar em roxo, não em azul. Eu preciso ter o B agindo sobre o incolor e não sobre o violeta, tá? Se eu, por um acaso, claro, se eu tiver o C desativado, tá? Tanto faz o que eu vou ter com o locus D, porque eu não vou produzir o violeta e automaticamente não vou produzir o azul, tá? E aí eu também tenho uma outra condição aqui, de ter o locus A ativado para produzir o incolor, isso aqui no azul, tá? O locus C ativado, o B inativado, o locus C ativado e o locus D também ativado, tá bom? Então, não posso ter o B porque o B transformaria o violeta em roxo. Então eu tenho que ter aqui, ó, essa condição, tá? E por fim o roxo, que eu tenho que ter, obviamente, o A ativado. Eu tenho que ter o B ativado, porque eu vou pegar o violeta. Mas para eu ter esse B ativado, eu tenho que ter o C ativado. Certo? E eu posso ter tanto faz aqui no D, porque se ele ativa o violeta para o azul, mas eu tenho C, eu produzo o roxo. Se eu ativo o violeta e não tenho D, o B me faz produzir o roxo. Então, esses são os possíveis genótipos para cada uma das cores. O que tiver tracinho significa que tanto faz o que vai lá. Beleza? Então vamos para as nossas alternativas. 1. Os genótipos possíveis para uma planta de flores violeta serão A, azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, dezinho, dezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, dezinho, dezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, cezão, cezão, dezinho, dezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, dezinho, dezinho. Então eu tenho aqui a manifestação do A e do C em todas elas, tá vendo? E não tenho nenhuma manifestação do B e do D. Só A e C. Então vamos lá no violeta. A, B não pode estar ativado, D não pode estar ativado e o C tem que estar ativado. Então, correto. Os genótipos azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezinho, dezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezão,
e Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho produzem, respectivamente, flores com pigmentação roxa, incolor e azul, tá? Então vamos lá. Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzinho, Dzinho. É roxo, tá? Azinho, Azinho. Você tem Azinho, Azinho, já é incolor, não vai ativar o pigmento. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho. A gente vai encontrar aqui, tá? É azul. Então, roxa, incolor e azul, tá certo. 3. A proporção fenotípica esperada da pigmentação das flores das plantas descendentes do cruzamento Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho e Azinho, Bzinho, tá, Czinho, tudo recessivo, é de um incolor e uma roxa. Então vamos lá. Aqui eu vou ter, com GNA só posso ter isso. Com o B vai ser Bzinho, Bzinho, independente, né? Não tem jeito. Com o C vai ser Czão, Czinho. E no D eu tenho a possibilidade de ter Dzão, Dzinho, ou a possibilidade de dar Dzinho, Dzinho. Tá bom? Em todo caso, o que eu vou ter aqui, para o primeiro, que 50% das plantas serão, eu tenho aqui a flor azul. Para o segundo, eu tenho uma flor violeta, tá? Então não é possível dar uma incolor, então tá errado. O cruzamento entre Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão e, mais uma vez, todo recessivo, não produzirá descendentes com pigmentação incolor das flores. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vai dar Azão, Azinho, vai dar Bzinho, Bzinho, vai dar Czão, Czinho e vai dar Dzinho, Dzinho, ou vai dar Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho e Dzão, Dzinho. Então, olhem só isso aqui, tá? Essa aqui vai dar azul, tá? 50% azul. Essa aqui vai dar incolor. Por quê? Porque o GND necessita, a enzima produzida pelo GND, necessita obrigatoriamente dos genes B e C. Se eu não tiver genes B e C dominantes, eu não vou ter cor, eu vou ter uma planta incolor, tá? Então aqui é incolor. Então produzirá sim descendentes, tá errado. Então, alternativa correta, alternativa A, que apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas. Trabalhosa, requer bastante pensamento, mas eu particularmente gostei demais dessa questão. Tá bom? Questão 15. Os itens abaixo referem-se aos diferentes tipos de sistemas excretores. 1. Órgãos excretores chamados metanefrídeos, que consistem de um tubo aberto nas duas extremidades, uma das quais é alargada, formando um funil ciliado, e nefróstoma. A outra extremidade é estreita, constituindo um nefridioporo ou poro excretor. Tá? 2. A excreção ocorre por meio de glândulas que se abrem na base das antenas, por isso são denominadas glândulas antenais ou glândulas verdes. 3. As excreções são eliminadas por meio de túbulos de Malpighi, que são estruturas tubulares alongadas presentes na hemocela em contato direto com a hemolinfa. Uma das extremidades de cada túbulo de Malpighi é fechada e a outra se abre na região mediana do intestino. Os túbulos filtram a hemolinfa, removendo as excreções e lançando-as no intestino, de onde são eliminadas com as fezes. Os itens 1, 2 e 3 referem-se respectivamente ao sistema excretor dos A. Moluscos, insetos e crustáceos. B. Anerídeos, crustáceos e insetos. C. Caramujos, anerídeos e anfíbios. D. Insetos, crustáceos e anelídeos. Bem, o 2, se você não lembra do que é nada disso, você já sabe que o 2 tem antena. Tá? Inseto tem antena. Certo? Crustáceo tem antena.
anelídeo não tem antena, então você já elimina aqui. Beleza? Já eliminamos a C, tá? Túbulos de Malpighi são característicos de insetos e são característicos de alguns aracnídeos, algumas aranhas, tá? Então, por fim, a gente vai ter aqui como insetos, tá? Insetos. Anelídeo, gente, não tem túbulos de Malpighi. Então, achamos a nossa resposta, tá? Anelídeos, que é sim, né, nos metanefrídeos, crustáceos, que são as glândulas antenais, e insetos, que têm os túbulos de Malpighi, tá? É uma questão que é técnica, indiscutivelmente é uma questão técnica, mas é uma questão que não tem jeito, a gente tem que trabalhar, beleza? Bem, vamos para a questão 16, também da prova de 2018. Uma questão bem direta. Em relação à bile, afirma-se que essa 1. Emulsifica gorduras. 2. É produzida pela vesícula biliar. 3. Tem cor esverdeada. 4. É armazenada no fígado. Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas. Bem, a bile emulsifica gorduras, é o nosso detergente natural, é armazenada pela vesícula biliar, não produzida, tem cor esverdeada e é produzida no fígado, não armazenada. Então, 1 e 3, alternativa A. Essa sim. O que a gente demorou para fazer aquela das plantas incolor, azul, roxa e tal, a gente faz essa aqui de olhos fechados, bem facinho, tá? Presente da UFO para a galera que prestou em 2018. Questão 17. Essa é uma questão muito fácil de achar a resposta. Peguem o raciocínio dela. Pesquisadores examinaram como 4 espécies do gênero Mimulus utilizam seus recursos para as reproduções sexuadas e assexuadas. Determinaram para cada espécie dados tais como médias do volume de néctar, concentração de néctar, produção de sementes por flores, números de vezes que as flores foram visitadas por uma ave polinizadora e o número médio de ramos enraizados, reprodução assexuada nas partes aéreas horizontais que desenvolvem raízes. Então a gente tem o quadro, né? Aqui no quadro, cada espécie, o volume de néctar, a concentração de açúcar, as sementes por flor, as visitas por flor e os ramos enraizados. Qual espécie responderia melhor se um patógeno causasse diminuição de populações da ave polinizadora? Tá? Eu deveria ter colocado um espaço aqui, mas eu não coloquei. Mas tem um espaço aí. B, A, C ou D. Então, olha só. Muita atenção nisso aqui, tá? Quem atrai a ave polinizadora é o alimento que tem na flor. Qual é o alimento que tem na flor? É o néctar. Então, a ave polinizadora, ela é proporcional ao volume de néctar. Quanto mais néctar eu tenho, mais aves polinizadoras eu atraio. Se a gente olhar para o nosso quadro, eu vou ver exatamente isso. A espécie C é uma das que mais tem néctar. É, inclusive, a que tem maior concentração de néctar. E é, obviamente, a que mais atrai visitas de aves polinizadoras, certo? A espécie A é a que menos tem néctar. Automaticamente, a que menos atrai a visita por flor. Então, se eu tenho uma diminuição da ave polinizadora, eu não tenho a espécie A dependendo desta ave para sua reprodução, tá? Eu não tenho isso. Por que eu não tenho isso? Porque ela é a que menos tem néctar. Então, ela é a que menos é visitada e, automaticamente, a que menos será atingida. Então, alternativa A, tá? É só você compreender que o que você precisa para achar essa resposta
está na relação da média do volume de néctar com a visita da ave polinizadora. Beleza? Questão 18. As paisagens, essa é muito fácil. As paisagens são denominadas por vegetação baixa e amplamente esparsa. As plantas abrangem suculentas, cactos e euforbiáceas, arbustos profundamente enraizados e ervas que crescem durante períodos úmidos infrequentes. As plantas apresentam adaptações que incluem tolerância ao calor e à dessecação, como também armazenamento de água e a redução da área da superfície foliar. São comuns defesas físicas, como espinhos, e defesas químicas, como toxinas nas folhas dos arbustos. A descrição acima refere-se ao bioma terrestre denominado savana, floresta tropical, deserto e tundra. Bem, estamos falando do deserto, tá? Principalmente porque a gente tem cactos, tá? O único que vai ter assim uma boa quantidade de cactos aqui e uma pequeníssima quantidade de chuva é o deserto, não tem nem muito o que fazer, tá bom? Muito fácil essa aqui também. Questão 19, uma questão de cladística, de filogenética, olha que beleza. Os cladogramas 1 e 2 abaixo ilustram relações filogenéticas entre táxons hipotéticos, A, B, C, D e E. Considerando-se os conceitos da sistemática filogenética, analise as afirmativas abaixo. Então, deixa eu ver se eu consigo deixar tudo aqui para vocês, tudo visível para vocês. Então, vamos lá. 1. Os táxons A e B isolados do cladograma 1 constituem um grupo monofilético. Então, estou falando aqui de A e B, e eles possuem a mesma origem, certo? Que é essa aqui. Então, tá correto. Vamos lá. Os cladogramas 1 e 2 apresentam uma mesma hipótese filogenética. Não, não é uma mesma hipótese. Só você observar aqui que nós temos esta parte aqui, ó, diferente, tá? Porque aqui eu tenho um ancestral que vai gerar C e que no C, nesse caminho, vai me dar origem ao E e D. Aqui não. O D e E tem o mesmo ancestral do C, do A e do B, tá? A gente tem basicamente tudo junto aqui. Então, tá errado. No cladograma 2, há 4 grupos de táxon que compartilham ancestral comum. 1, 2, 3 e o 4. Perfeito, tá correto. No cladograma 1, o táxon C é mais próximo evolutivamente do E do que do grupo D. Não, não é. Ele está com a mesma distância dos dois, tá? Que ele tem, né, um ancestral comum, temos aqui um ancestral comum entre o ancestral do D e do D. Então ele tem a mesma distância, ele não está mais próximo de um que de outro. Ele tem a mesma distância de ambos, tá? Então tá errado. Corretas para nós, alternativa 1, né, a afirmativa 1 e a afirmativa 3. Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas, 1 e 3, alternativa A. Beleza? Bem fácil, são 2 cladogramas bastante fáceis de se analisar. Então vamos lá. Questão 20. Considerando-se os processos básicos do desenvolvimento embrionário dos animais, analise as afirmativas a seguir. 1. O tecido muscular ósseo e adiposo originam-se das células da endoderme. Mesoderme. Está errada essa aqui. 2. No embrião de ratos, a fase de flexão captura uma parte do saco vitelínico que fica incorporada ao corpo embrionário. Essa porção originará a notocorda, que introduzirá a formação do sistema neural central e periférico. Gente, o saco vitelínico ele vai fazer parte do intestino primitivo. Tá errada essa aqui também. 3. Uma bióloga marcou um grupo de células em um embrião de coelho. Ao
observar o animal na fase adulta, encontrou marcadas as células neurais. O tecido embrionário que foi marcado pela pesquisadora refere-se à ectoderma na fase da gástrula. Exatamente, vocês lembram que na ectoderma a gente tem aquela invaginação e forma lá o tubo neural, tá correto. 4. Répteis e aves apresentam exemplos de animais que possuem ovos ricos em vitelo e com segmentação meroblástica discoidal. E aí que a gente tem que falar, nós, placentários, não precisamos do vitelo, porque a placenta, já que a gente tem na placenta a difusão entre o sangue do feto e o sangue da mãe, então essa troca de gases e nutrientes, a gente não precisa ter reserva nutricional. Já as aves e os répteis, já que eles estão em ovos, eles não têm ninguém para nutri-los, eles precisam de uma reserva nutritiva. E essa reserva nutritiva é o vitelo. Tá correto. Então, 3 e 4 corretas. Qual é a afirmativa correta? A 3 e 4. Tá? E assim a gente encerra essa prova. E é isso. Essas foram as questões da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Eu espero ter contribuído para a preparação de vocês. Mas antes da gente ir embora, aquela dica valiosa. Segue a gente no Instagram, no TikTok ou no Twitter. Para as 3 redes é @renologia, porque sempre tem mais material nessas redes sociais. Ou um videozinho curto, ou um quiz, ou as imagens que eu preparo aqui para o canal, sempre com um resuminho para você estudar, para você ter aquele lembrete de última hora. Então, nas 3 redes também tem mais conteúdo. Isso tudo não fica focado só aqui no YouTube, beleza? Então, deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.